Sinopse da nona tabuleta. A humanidade prolifera. A linhagem de Adapa serve como realeza. Desafiando Enlil, Marduk se casa com uma mulher terrestre. Transtornos celestiais e mudanças climáticas afetam Aulamo. Os Igigi descendem à terra, tomam a mulheres terrestres e se casam. O promíscuo em que engendra um filho humano, Ziusudra. Secas e pestes causam sofrimentos na terra. Enlil vê como uma retribuição pelo fado, quer voltar para casa. Ninma, envelhecida pelos ciclos da terra, também quer voltar. Um emissário misterioso lhes adverte que não desafiem seu destino. Aumentam os sinais de iminência de um calamitoso dilúvio. A maioria dos Anunnaki começa a partir para o Nibiru. Enlil impõe um plano para deixar que a humanidade pereça. Enki e Ninma começam a preservar as sementes de vida da Terra. O resto dos Anunnaki se prepara para o dia do dilúvio. Nergal, senhor do mundo inferior, tem que dar o aviso. Enki divulga o segredo do dilúvio. A nona tabuleta. Nos dias do Anumash, Marduk e os Igigi se casavam com as terrestres. Naqueles dias, as tribulações eram crescentes na terra. Naqueles dias, Lamo estava envolto em pó e aridez. Os Anunnaki que decretam os fados, Enlil, Enki e Ninma, consultaram entre si. Perguntavam-se o que estava se alterando na terra e no Lamo. Tinham observado estalos no Sol, havia alterações nas forças da rede da Terra e do Lamo. No Abzu, na ponta, em frente à Terra Branca, instalaram instrumentos de observação. Os instrumentos ficaram a cargo do Nergal, o filho de Enki, e de sua esposa Ereshkigal. Ninurta foi atribuído à terra além dos mares para estabelecer um enlace céu-terra nas montanhas. No Lamo, os Igigi estavam inquietos. A Marduk lhe deu a tarefa de pacificá-los. Até que saibamos o que está causando as tribulações, deve manter a estação de passagem do Lamo. Assim disseram os líderes a Marduk. Os três que decretam os destinos consultaram entre si, olharam-se uns aos outros. Que velhos estão! Pensou cada um sobre o outro. Enki, que chorava a morte de Adapa, foi o primeiro em falar. Passaram mais de 100 chars desde que cheguei. Disse a seu irmão e a sua irmã. Eu era então um galhardo líder. Agora, com barba, cansado e velho. Eu era um herói entusiasta, disposto à chefia e à aventura. Disse depois Enlil. Agora tenho filhos que têm filhos, todos nascidos na terra. Temo-nos feito velhos na terra, mas os que nasceram na terra serão ainda mais velhos dentro de pouco. Assim, lamentando-se, disse Enlil a seu irmão e a sua irmã. Quanto a mim, chamam-me velha ovelha. Disse Ninma tristemente. Enquanto que o resto esteve indo e vindo, tem estado fazendo turnos de serviço, nós, os líderes, ficamo-nos. Possivelmente chegou o momento de partir. Assim disse Enlil. Disto me estou acostumado a perguntar, disse-lhes Enki. Cada vez que um de nós três deseja visitar Nibiru, sempre nos chegam palavras de Nibiru para impedir que vamos. Disse eu também me pergunto, disse Enlil, é um pouco do Nibiru, algo da Terra? Possivelmente tem que ver com as diferenças nos ciclos vitais, disse Ninma. Os três líderes decidiram observar e ver o que ocorre. Naquele momento, o assunto estava em mãos do fado, ou seria do destino. Por isso, deveu acontecer que, pouco depois, Marduk veio até seu pai Enki, desejava discutir com seu pai, Enki, uma questão de suma gravidade. Na Terra, os três filhos de Enlil tinham se casado. Ninurta tinha se casado com Baal, uma jovem filha de Anu. Naunar tinha eleito a Ningal, Ishkur tinha tomado Shala. Nergal, seu filho, tomou por casamento a Ereshkigal, neta de Enlil, ameaçando matá-la, arrancou dela seu consentimento. Por esperar meus esponsais, sendo seu primogênito, Nergal não esperou, os outros 4, por deferência, estão esperando meus esponsais. Desejo escolher noiva, ter uma esposa é meu desejo.
Assim lhe disse Marduk a seu pai, Enki. Suas palavras me fazem feliz. Disse Enki a Marduk. Sua mãe também se alegrará. Marduk levantou a mão para que seu pai guardasse estas palavras ante Enki. É acaso uma das jovens que curam e dão socorro? Foi perguntar Enki. É uma descendente de Adapa, da terra, não do Nibiru. Disse em um suave sussurro Marduk. Enki ficou sem palavras, com o desconcerto no olhar. Depois, pronunciou palavras incontroladas. Um príncipe do Nibiru, um primogênito titulado para a sucessão, casar-se com uma terrestre. Não uma terrestre, a não ser teu descendente. Disse-lhe Marduk. É uma filha de Enkime, que fora arrebatado ao céu, seu nome é Sarpanit. Enki chamou a sua esposa Ninki, lhe contou o que ocorria com Marduk. Marduk repetiu a Ninki, sua mãe, o desejo de seu coração, e disse. Quando Enkime veio comigo de viagem, e eu lhe estava ensinando do céu e a terra, presenciei com meus próprios olhos o que meu pai uma vez me tinha contado. Passo a passo, neste planeta, a partir de um ser primitivo, criamos a um como nós, a nossa imagem e semelhança é o terrestre civilizado, exceto pela larga vida, é como nós. Uma filha do Enkime cativou meu capricho, desejo me casar com ela. Ninki ponderou as palavras de seu filho. E a donzela, aprecia seu olhar? Perguntou a Marduk. Na verdade que sim, disse-lhe Marduk e sua mãe. Esse não é um assunto para considerar. Disse Enki levantando a voz. Se nosso filho fizesse isto, nunca poderia ir ao Nibiru com sua esposa, perderia para sempre seus direitos principescos sobre o Nibiru. A isto respondeu Marduk com um sorriso amargo. Meus direitos sobre o Nibiru são inexistentes, inclusive na terra, meus direitos como primogênito foram pisoteados. Esta é minha decisão, de príncipe a rei na terra me converter, senhor deste planeta. Assim seja. Disse Ninki. Assim seja. Disse também Enki. Chamaram a Matushal, o irmão da noiva. Falaram-lhe do desejo de Marduk. Matushal se viu afligido, com humildade mas com alegria. Assim seja. Disse. Quando contou a Enlil a decisão, encheu-se de fúria. Uma coisa é que o pai tenha relações sexuais com as terrestres, mas outra muito distinta é que o filho se case com uma terrestre, lhe concedendo o senhorio. Quando contou o assunto a Ninma, ficou enormemente decepcionada. Marduk poderia casar-se com qualquer donzela das nossas, inclusive poderia escolher a qualquer de minhas próprias filhas, das que tive com Enki, poderia casar-se com suas meio-irmãs, como é o costume real. Assim disse Ninma. Com fúria, Enlil lhe transmitiu palavras sobre o assunto a Anu no Nibiru. Este comportamento foi muito longe, não se pode consentir. Disse Enlil a Anu, o rei. No Nibiru, Anu convocou aos conselheiros para discutir urgentemente o assunto. Não encontraram nenhuma norma sobre isso nos livros de normas. Anu convocou também aos sábios para discutir as consequências do assunto. Adapa, o progenitor da donzela, não pôde ficar no Nibiru. Disseram a Anu. Portanto, a Marduk terei que impedir de nunca mais retornar a Nibiru com ela. Inclusive havendo se acostumado aos ciclos da terra, a Marduk poderia lhe resultar impossível voltar, ainda sem ela. Assim disseram os sábios ao Anu. Com isto coincidiram também os conselheiros. Transmita a decisão à terra. Disse Anu. Marduk pode casar-se, mas já não será príncipe em Nibiru. A decisão foi aceita por Enki e por Marduk, e Enlil também acatou a palavra de Nibiru. Celebre as bodas, e que seja no Eridu. Disse-lhes Ninki. No Edim, Marduk e sua esposa não podem ficar. Anunciou Enlil, o comandante. Façamos um presente de bodas a Marduk e a sua noiva, uns domínios para eles, longe do Edim, em outra terra. Assim disse Enki a Enlil. Enlil estava pensando se consentia que Marduk fosse enviado para longe. De que terra, de que domínios está falando? Disse-lhe Enlil a seu irmão Enki.
uns domínios por cima do Abzu, na terra que chega até o mar superior, uma que está separada do Edim pelas águas, a que se pode chegar com embarcações. Assim disse Enki a Enlil. Assim seja. Disse Enlil. Ninki dispôs uma celebração de bodas no Eridu para Marduk-Sarpanit. Seus habitantes anunciaram a cerimônia a golpe de tambor de cobre, com 7 pandeiros. As irmãs da noiva apresentaram a esposa. Uma grande multidão de terrestres civilizados se reuniu no Eridu. As bodas eram para eles como uma coroação. Também assistiram os jovens Anunnaki e Gigi do Lamo vieram em grande número. Vamos para celebrar as bodas de nosso líder, para presenciar uma união de Nibiru e da Terra. Assim explicaram os Igigi sua numerosa presença. Vem agora o relato de como os Igigi raptaram as filhas dos terrestres, e das aflições que se seguiram e do estranho nascimento de Zizudra. Grande número de Igigi vieram do Lamo à Terra, só 1/3 deles ficaram no Lamo, à Terra vieram 200. Para estar com seu líder Marduk, para assistir à celebração de suas bodas, foi sua explicação. Desconhecido para Enki e para Enlil era seu segredo. Raptar e ter união era seu plano. Desconhecido para os líderes na terra, uma multidão de Igigi se reuniram no Lamo, o que permite a Marduk não nos deveria impedir a nós. Diziam-se entre si. Basta de sofrimento e de solidão, de não ter tido descendentes. Era seu slogan. Durante suas idas e vindas entre o Lamo e a Terra, as filhas dos terrestres, as mulheres adaptas como lhes chamavam eles, viam e cobiçavam. E os conspiradores se diziam entre eles: venham, escolhamos esposas de entre as mulheres adaptas, e engendremos filhos. Um deles, Xangás era seu nome, converteu-se em líder. Mesmo que nenhum de vós me siga, eu só farei a ação. Eles diziam a outros: se se impor um castigo por este pecado, eu sozinho assumirei por todos vós. Um a um, outros se uniram à trama, e emprestaram juramento de fazê-los juntos. Para as bodas de Marduk, 200 deles descenderam no lugar de aterrissagem, baixaram sobre a grande plataforma na montanha dos cedros. Dali viajaram ao Eridu, passaram entre os terrestres que trabalhavam, junto com a multidão de terrestres chegaram ao Eridu. Depois de que tivesse tido lugar a cerimônia de bodas de Marduk-Sarpanit, por um sinal combinado previamente, Xangás deu o sinal a outros. Cada um dos Igigi tomou a uma donzela terrestre, pela força as raptaram. Os Igigi foram com as mulheres até o lugar de aterrissagem nas montanhas dos cedros, em uma fortaleza se reuniram. Aos líderes formularam um desafio. Basta de privações e de não ter descendentes. Queremos nos casar com as filhas dos adaptas. Tem que lhe dar a bênção a isto, ou do contrário destruiremos tudo na terra pelo fogo. Os líderes estavam alarmados, exigiram a Marduk, comandante dos Igigi, que se fizesse cargo da situação. Se tiver que procurar uma solução ao assunto, meu coração está de acordo com os Igigi. Assim lhes disse Marduk a outros. O que eu tenho feito não lhes pode impedir. Enki e Ninma sacudiram a cabeça, a contragosto mostraram seu acordo. Só Enlil se enfureceu em lugar de apaziguar-se. Uma má ação foi seguida por outra, os Igigi adotaram de Enki e de Marduk a fornicação, nosso orgulho e nossa sagrada missão ficaram abandonados aos ventos, por nossas próprias mãos, este planeta se verá invadido, por multidões de terrestres. Enlil falava muito aborrecido. Que os Igigi e suas mulheres partam da terra. No Lamo, a situação se fez insuportável, não é possível a sobrevivência. Assim disse Marduk a Enlil e a Enki. Não podem ficar no Edim. Gritou irado Enlil. Deixou a reunião muito aborrecido. Em seu coração, Enlil tramava coisas contra Marduk e seus terrestres. Na plataforma de aterrissagem, nas montanhas dos cedros, ficaram encerrados os Igigi com suas mulheres, ali lhes nasceram filhos, filhos das naves espaciais lhes chamaram.
Marduk e Sarpanit, sua esposa, também tiveram filhos. Assar e Satu se chamaram os dois primeiros filhos. A Marduk e a Sarpanit concederam os domínios de acima do Abzu. Marduk convidou os Igigi. Marduk chamou os Igigi para que vivessem em duas cidades que para seus filhos tinha construído. Alguns dos Igigi e seus descendentes chegaram aos domínios na terra de cor escura. Xangás e outros ficaram na plataforma de aterrissagem nas montanhas dos cedros, até as longínquas terras do oeste, terras de altas montanhas, foram alguns de seus descendentes. Ninurta observava com atenção de que modo Marduk incrementava sua própria força com terrestres. O que estão tramando Enki e Marduk? Perguntou-lhe Ninurta a seu pai Enlil. A terra será herdada pelos terrestres. Disse Enlil a Ninurta. Vá, encontra os descendentes de Caim, prepara com eles seus próprios domínios. Ninurta foi ao outro lado da terra. Encontrou os descendentes de Caim. Ensinou-lhes como fazer ferramentas e interpretar música, mostrou-lhes as técnicas da mineração e a fundir e refinar, mostrou-lhes como construir embarcações de madeira de balsa, guiou-lhes para que cruzassem um grande mar. Em uma nova terra estabeleceram seus domínios, construíram uma cidade com torres. Era um domínio além dos mares, não era a terra montanhosa do novo enlace céu-terra. No Edim, Lumash era o capataz, seu dever consistia em fazer cumprir as cotas, reduzir as rações dos terrestres era sua tarefa. Sua esposa foi Batanash, ela era filha do irmão do pai do Lumash. Era de uma beleza deslumbrante, em que ficou assanhado com sua beleza. Em que enviou uma palavra a seu filho Marduk. Chamou Lumash a seus domínios, para que aprenda como podem construir uma cidade os terrestres. E quando foi chamado Lumash aos domínios de Marduk, levaram a sua esposa Batanash à casa de Ninma, no Shrudbak, a cidade refúgio, para protegê-la e resguardá-la das enfurecidas massas de terrestres. Pouco depois, Enki foi ao Shrudbak visitar sua irmã Ninma. No teto de uma morada, quando Batanash se estava banhando, Enki a tomou pelas coxas, beijou-a, derramou seu sêmen em sua matriz. Batanash ficou grávida, o ventre lhe estava inchando. Enviou palavra a Lumash desde Shrudbak. Volta para o Edim, vais ter um filho. Aidin, de Shrudbak, retornou Lumash. Batanash lhe mostrou um menino. Tinha a pele branca como a neve, da cor da lã era seu cabelo, seus olhos eram como os céus, seus olhos brilhavam com um resplendor. Assombrado e assustado estava Lumash. Foi correndo até seu pai Matushal. Batanash teve um filho que não parece terrestre, estou muito confuso com esta iluminação. Matushal foi até o Batanash, viu o recém-nascido, ficou surpreso por seu aspecto. O pai do menino é um dos Igigi. Matushal exigiu a verdade de Batanash. Revele a Lumash, seu marido, se este menino for filho dele. Nenhum dos Igigi é o pai do menino, diz-te juro por minha vida. Assim respondeu Batanash. Então, Matushal se voltou para seu filho Lumash, pôs-lhe a mão tranquilizadoramente sobre o ombro. O menino é um mistério, mas em sua mesma estranheza te revelou um augúrio, é único, para uma tarefa única foi eleito pelo destino. Que trabalho é, não sei. Quando chegar o momento se saberá. Assim lhe disse Matushal a seu filho Lumash. Referia-se ao que na terra estava acontecendo. Naqueles dias, os sofrimentos foram aumentando na terra, os dias se foram fazendo mais frios, os céus retinham suas chuvas, as colheitas diminuíam nos campos, nos redis havia poucos cordeiros. Que o filho que te nasceu, estranho como é, seja um augúrio de que nos chega uma pausa. Assim lhe disse Matushal a seu filho Lumash. Seja seu nome Respiro. Batanash não revelou o segredo de seu filho a Matushal nem ao Lumash. Chamou-lhe Zizudra, o de compridos e brilhantes dias de vida. Cresceu em Shrudbak. Ninma lhe concedeu ao menino seu amparo e seu afeto. Estava dotado de muita compreensão, lhe proporcionou conhecimentos.
Enki adorava enormemente ao menino, ensinou-lhe a ler os escritos de Adapa. O menino, como um jovem, aprendeu como observar e realizar os ritos sacerdotais. No 10º char nasceu Ziusudra. No Shurubak cresceu e se casou com Isara, e lhe deu 3 filhos. Em seus dias, os sofrimentos se intensificaram na terra. Pragas e fome afligiam a terra. Vem agora o relato das tribulações da terra antes do dilúvio, e de como as misteriosas decisões de Galzu de vida e morte dirigiram em segredo. Enlil estava muito incomodado com a união dos Igigi e as filhas dos terrestres. Enlil estava muito turbado com os esponsais de Marduk com uma mulher terrestre. A seus olhos, a missão dos Anunnaki na Terra se perverteu. Para ele, as ruidosas e estridentes massas dos terrestres se converteram em anátema. As declarações dos terrestres se cansavam. As uniões me tiram o sono. Assim disse Enlil aos outros líderes. Nos dias de Ziusudra, pragas e pestes assolavam a terra, dores, enjoos, calafrios e febres afligiam aos terrestres. Ensinemos aos terrestres a curar-se, que aprendam a dar-se remédios por si mesmos. Assim disse Ninma. Proíbo por decreto. Replicou Enlil às suas súplicas. Nas terras onde se estenderam os terrestres não emanam as águas de suas fontes, a terra fechou sua matriz, não brota vegetação. Ensinemos aos terrestres a fazer lagos e canais, que obtenham pescado e sustento dos mares. Assim disse Enki aos outros líderes. Proíbo por decreto. Disse-lhe Enlil a Enki. Que pereçam os terrestres de fome e de enfermidades. Durante todo Anshar, os terrestres comeram as ervas dos campos. Durante o 2º char, o 3º char, sofreram a vingança de Enlil. No Shurubak, a cidade de Ziusudra, o sofrimento se estava fazendo insuportável. Ziusudra, porta-voz dos terrestres, foi até o Eridu, dirigiu-se à casa do Senhor Enki, invocou o nome de seu Senhor, suplicou-lhe ajuda e salvação. Enki estava impedido pelos decretos de Enlil. Naqueles dias, os Anunnaki estavam preocupados com sua própria sobrevivência. Suas próprias rações diminuíam, eles mesmos se estavam vendo afetados pelas mudanças na Terra. Tanto na Terra como no Lamo, as estações tinham perdido sua regularidade. Durante um char, durante 2 chars, estiveram-se estudando as voltas celestes desde o Nibiru. Desde o Nibiru se observaram coisas estranhas nos destinos planetários. Estavam aparecendo manchas negras no Sol, disparavam-se chamas dele. Kishar também se comportava mal, sua hoste tinha perdido o equilíbrio, instáveis eram suas voltas. O bracelete esculpido se via estirado e empurrado por invisíveis forças de rede. Por motivos incompreensíveis, o Sol estava perturbando a sua família. Os destinos dos celestiais se viam afligidos por fados desagradáveis. No Nibiru, os sábios deram a voz de alarme, a gente se reunia nos lugares públicos. O Criador de tudo, está devolvendo os céus aos dias primitivos, irado está o Criador de tudo. Gritavam algumas vozes entre o povo. Na terra, as tribulações aumentavam, o medo e a fome elevavam suas cabeças. Durante 3 chars, durante 4 chars, estiveram observando os instrumentos frente à Terra Branca. Nergal e Ereshkigal tinham registrado estranhos estrondos nas neves da Terra Branca. O gelo de neve que cobre a Terra Branca começou a deslizar-se. Informaram da ponta do Abzu. Na terra além dos mares, Ninurta pôs instrumentos de predição em seu refúgio, terremotos e tremores no fundo da terra descobriu com os instrumentos. Algo estranho está passando. Enviou Enlil palavras de alarme ao Anu no Nibiru. Durante o 5º char, durante o 6º char, os fenômenos ganharam força. No Nibiru, os sábios deram o alarme, de calamidades fizeram advertência ao rei. A próxima vez que Nibiru se aproximar do Sol, a Terra ficará exposta à força da rede de Nibiru. Lamo, em suas voltas, situará-se do outro lado do Sol.
A terra não terá amparo nos céus ante a força da rede de Nibiru, Kishar e sua hoste se agitarão, Laamo também se sacudirá e tremerá. No grande abaixo da terra, o gelo de neve da terra branca está perdendo base. A próxima vez que Nibiru se aproximar da terra, o gelo de neve da superfície da terra branca se deslizará. Provocará uma calamidade de água. A terra será enrolada por uma gigantesca onda, um dilúvio. Em Nibiru foi grande a consternação, inseguros ante o próprio fado de Nibiru, o rei, os sábios e os conselheiros estavam também muito preocupados com a terra e pelo Laamo. O rei e os conselheiros tomaram uma decisão: preparar-se para evacuar a terra e Laamo. No Abzu, fecharam-se as minas de ouro, dali foram os Anunnaki até o Edim. No Badtibira, cessou-se a fundição e a refinação, todo o ouro se enviou a Nibiru. Vazia, disposta para evacuação, uma frota de rápidos carros celestes retornou à Terra. No Nibiru se vigiavam os sinais dos céus, na Terra se tomava nota dos tremores. Foi então quando de um dos carros celestiais saiu um Anunnaki de cabelo branco, Galzu, grande conhecedor, era seu nome. Com passo majestoso se dirigiu até Enlil, lhe apresentou mensagem selada de Anu. Sou Galzu, emissário plenipotenciário do rei e do conselho, disse a Enlil. Enlil se surpreendeu por sua chegada. Não me tinha chegado palavra alguma de Anu sobre isto. Enlil examinou o selo de Anu. Estava intacto, e era autêntico. No Nibiru que se leu a mensagem da tabuleta, a codificação era de toda confiança. Galzu fala em nome do rei e do conselho, suas palavras são minhas ordens. Isso afirmava a mensagem de Anu. Que se chamasse também a Enki e a Ninma foi a petição de Galzu. Quando chegaram, Galzu sorriu agradavelmente a Ninma. Somos da mesma escola e idade. Disse a ela. Ninma não podia recordar aquilo. O emissário era tão jovem como um filho, ela era como sua anciã mãe. A explicação é singela. Disse-lhe Galzu. A causa se acha em nossos ciclos vitais de sonho invernal. De fato, este assunto é parte de minha missão. Há um segredo a respeito da evacuação. Desde que Dumuzi esteve no Nibiru, esteve se examinando aos Anunnaki que voltavam para o Nibiru. Aqueles que mais tempo tinham estado na Terra eram os mais afetados ao voltar. Seus corpos já não se habituaram aos ciclos do Nibiru, seu sonho estava alterado, sua visão falhava, a força da rede do Nibiru pesava em seus passos. Suas mentes também se viram afetadas, dado que os filhos eram mais velhos que os pais aos que haviam deixado. A morte, meus camaradas, chegou com rapidez aos retornados. Por isso estou aqui, para lhes advertir. Os 3 líderes, os que mais tempo tinham estado na Terra, guardaram silêncio ante as palavras. Ninma foi a primeira em falar. Era de esperar. Disse. Enki, o sábio, mostrou-se de acordo com suas palavras. Era evidente. Disse. Enlil foi às nuvens. Antes, os terrestres se estavam fazendo como nós, agora, nós nos temos feito como os terrestres, para ficar prisioneiros deste planeta. Toda a missão se converteu em um pesadelo, com Enki e seus terrestres como senhores, acabaremos sendo escravos. Galzu escutou com compaixão a explosão de Enlil. De fato, muito há que refletir, disse. No Nibiru se esteve pensando muito, e profundas questões se hão estado expondo ao exame de consciência. Deveria-se ter deixado ao Nibiru a sua sorte, fora o que o Criador de tudo pretendesse, para deixar que ocorresse, ou foi a chegada à Terra concebida pelo Criador de tudo, e nós não fomos mais que emissários inconscientes? Sobre isto, meus camaradas, o debate continua. Assim lhes disse Galzu. E eis aqui a ordem secreta do Nibiru. Vós, 3 permanecerão na Terra. Só voltarão para o Nibiru para morrer. Em carros celestiais, circundarão a Terra, esperarão a calamidade no exterior. Ao resto dos Anunnaki, lhes deve dar opção de ir-se ou de esperar a calamidade no exterior. Os Igigi que se casaram com terrestres devem escolher entre a partida ou os casamentos.
A nenhum terrestre, nem sequer Sarpanit, a de Marduk, lhe permitirá viajar a Nibiru. Todos os que queiram ficar e ver o que acontece, deverão proteger-se nos carros celestes. E quanto a todos os outros, devem estar preparados para partir para Nibiru imediatamente. Assim, em segredo, revelou Galzu as ordens do Nibiru aos líderes. Vem agora o relato de como os Anunnaki decidiram abandonar a Terra, e de como prestaram juramento para deixar perecer a humanidade no dilúvio. Enlil convocou um conselho de comandantes Anunnaki e no Nibiru. Também estavam presentes os filhos dos líderes e seus filhos. Enlil lhes revelou o segredo de iminente calamidade. A missão à Terra chegou a um amargo final. Disse-lhes solenemente: todos os que queiram partir em navios celestiais, que se preparem para serem evacuados ao Nibiru, mas se tiverem casamentos terrestres, terão que ir-se sem as esposas. Os Igigi que peguem suas esposas e descendentes e escapem aos picos mais altos da terra. Quanto aos poucos Anunnaki que decidam ficar, em navios do céu permaneceremos sobre os céus da terra, para esperar a calamidade no exterior, para presenciar a sorte da terra. Como comandante, serei o primeiro em ficar. Assim falou Enlil. Outros, que decidam por si mesmos. Vou ficar com meu pai, confrontarei a calamidade. Anunciou Ninurta. Depois do dilúvio, voltarei para as terras de além dos oceanos. Nannar, o primogênito de Enlil na terra, anunciou um estranho desejo: esperar o dilúvio não nos céus da terra, a não ser na lua. Esse foi seu desejo. Enki levantou uma sobrancelha. Enlil, embora desconcertado, aceitou. Ishkur, o mais jovem de Enlil, tomou a decisão de ficar na terra com seu pai. Utu e Nana, os filhos de Nannar que tinham nascido na terra, declararam ficar. Enki e Ninki optaram por ficar e não abandonar a terra. Anunciaram com orgulho: não abandonarei aos Igigi nem ao Sarpanit. Afirmou Marduk com ira. Um a um, outros filhos de Enki anunciaram sua decisão de ficar. Nergal-Gibil, Ninagal e Ningishzida, e Dumuzi também. Todos os olhos se voltaram então para Ninma. Declarou com orgulho a decisão de ficar. O trabalho de toda a minha vida está aqui. Aos terrestres, meus criados, não os abandonarei. Ante suas palavras, removeu-se um clamor entre os Anunnaki e os Igigi perguntaram pela sorte dos terrestres. Que os terrestres pelas abominações pereçam. Assim o proclamou Enlil. Um assombroso ser foi criado por nós deve ser salvo, gritou Enki a Enlil. Ante isto, replicou Enlil também com gritos. Do mesmo princípio, em cada ocasião, você modificou as decisões. Você lhes deu a procriação aos trabalhadores primitivos, os dotou de conhecimento. Tomou em suas mãos os poderes do Criador de tudo, para depois cair nas abominações. Concebeu a Dapa com fornicação, deu-lhe entendimento à sua linhagem. A sua descendência levaste aos céus, compartilhaste com eles nossa sabedoria. Tem quebrado todas as normas, ignoraste decisões e ordens. Por tua culpa, um irmão terrestre civilizado matou a outro irmão, por culpa de Marduk, seu filho, os Igigi, imitando a ele, casaram-se com as terrestres. Ninguém sabe mais quem é o representante de Nibiru, o único ao que lhe pertence a terra. Basta. Basta. É tudo o que digo. A abominação não pode continuar. Agora que uma calamidade foi ordenada por um destino desconhecido, que aconteça o que tenha que acontecer. Assim proclamou Enlil, enfurecido, que todos os líderes jurem solenemente que não interferirão nos acontecimentos, exigiu Enlil a todos. O primeiro em prestar juramento de silêncio foi Ninurta, outros do lado de Enlil lhe seguiram. Acato suas ordens. Disse Marduk a Enlil. Mas, do que serve o juramento? Se os Igigi abandonassem as suas esposas, não se difundiria o medo entre os terrestres. Ninma estava alagada em lágrimas. Sussurrou fracamente as palavras do juramento.
Enlil olhou fixamente seu irmão Enki. É a vontade do rei e do conselho. Disse-lhe. Por que quer me atar com um juramento? Perguntou Enki a seu irmão Enlil. Você tomaste a decisão, na terra é um mandato. Não posso deter a inundação, não posso salvar as multidões de terrestres, assim, para que quer me atar com um juramento? Assim lhe perguntou Enki a seu irmão. Para que tudo ocorra como se tivesse sido decretado por fado, que se conheça como decisão do Enlil, que fique sobre Enlil a responsabilidade para sempre. Assim disse Enki a todos. Depois, Enki se foi da assembleia, Marduk também se foi com ele. Com ágeis palavras de mandato, Enlil chamou ordem à assembleia. Atribuiu tarefas para o que terei que fazer com firmes decisões, fez grupos entre os que foram partir e os que foram ficar, para designar lugares para a assembleia, para recolher equipes, para atribuir carros. Os primeiros em partir foram os que tinham que voltar para o Nibiru, com muitos abraços e estreitar de braços, a alegria mesclada com o pesar, embarcaram nas naves celestiais. Um após o outro, os veículos rugiram e se elevaram desde o Separ. A princípio, os que ficavam atrás gritavam viagem sem novidade. Logo, os gritos emudeciam. Depois de completar os lançamentos para o Nibiru, chegou o turno de Marduk e dos Igigi com esposas terrestres. Marduk reuniu a todos no lugar de aterrissagem, ofereceu-lhes uma eleição. Com ele com o Sarpanit, e com os 2 filhos e as filhas, ir ao Lamo e esperar ali que passasse a calamidade, ou dispersar-se nas distantes terras montanhosas da terra, para encontrar um refúgio ante o dilúvio. Depois, Enlil teve em conta os que ficaram, por grupos lhes atribuiu carros. Enlil mandou Ninurta às terras montanhosas além dos oceanos para que informasse do repumbar da terra. Também atribuiu ao Nergal e ao Ereshkigal a tarefa de vigiar a Terra Branca. Ao Escur deu a tarefa de vigiar contra qualquer avalanche de terrestres, para que proibisse acessos, para que levantasse e reforçasse barreiras e ferrolhos. Separ, o lugar dos carros celestiais, foi o centro de todos os preparativos. Desde o Nibiru, Enlil levou-se para as tabuletas dos destinos, ali estabeleceu um enlace céu-terra temporária. Depois, Enlil se dirigiu a seu irmão Enki, lhe disse assim: para o caso de que se pudesse sobreviver à calamidade, que se recorde tudo o que aconteceu. Que se enterrem e resguardem as tabuletas dos registros no Separ, nas profundidades da terra, para que nos dias por vir tire o véu que de um planeta se fez em outro. Enki aceitou de bom grau as palavras de seu irmão. Armazenaram os e outras tabuletas em arcas douradas, enterraram-nos para a posteridade no Separ, nas profundidades da terra. Assim disposto tudo, os líderes esperaram o sinal de partir, vigiaram com apreensão a aproximação do Nibiru em sua grande volta. Foi naqueles momentos de ansiosa espera quando Enki se dirigiu a sua irmã Ninma. A ela, disse-lhe assim Enki. Em sua preocupação pelos terrestres, Enlil não prestou atenção a todas as demais criaturas vivas. Quando a avalanche de águas tomar as terras, outras criaturas vivas, algumas do Nibiru originadas por nós, a maior parte evoluída na mesma terra, ficaram condenadas em um golpe repentino à extinção. Preservemos você e sua semente de vida, extraiamos suas essências vitais para as proteger. Ninma, a que dá a vida, as palavras de Enki deu seu favor. Farei-o no Shrubak, você fala com as criaturas vivas do Abzu. Assim lhe disse ao Enki. Enquanto outros esperaram sentados e ociosos, Enki e Ninma empreenderam um desafiante trabalho. A Ninma ajudaram algumas de suas assistentes no Shrubak, a Enki ajudou Ningishzida no Abzu, na antiga Casa da Vida. Reuniram essências masculinas e femininas, e ovos de vida, de cada espécie, de 2 em 2, de 2 em 2 os preservaram no Shrubak e no Abzu, para proteger, enquanto na Terra se dava a volta para recombinar depois as espécies vivas. Então, chegaram as palavras de Ninurta: os estrondos da Terra são sinistros.
Então, chegaram as palavras de Nergal de Ereshkigal. A terra branca se estremece. No Sipar, reuniram-se todos os Anunnaki, esperavam o dia do dilúvio.